Gente, ó, chegou aquela hora. Como acontece sempre todas as quintas-feiras, é o Fala Defensor que está no ar. Olha, no Fala Defensor de hoje, vamos tocar num assunto muito interessante e importante. Os animais de estimação. Os animais de estimação, eles são partes importantes de muitas famílias alagoanas. Porém, quando se trata da presença deles em condomínios, é comum surgirem brigas e dúvidas sobre os direitos e deveres dos proprietários. E é exatamente sobre esse assunto que eu converso hoje, agora, com a defensora pública, a doutora Bruna Cavalcante, que está comigo via internet, via live, né? Para a gente poder entender melhor como é que é possível equilibrar o bem-estar dos pets com a convivência harmoniosa entre os moradores. Defensora, mais uma vez, boa tarde, prazer tê-la conosco mais uma vez aqui, doutora Bruna, para a gente tocar nesse assunto, porque cada vez mais nós, seres humanos, estamos precisando e devemos, inclusive, ter um pet em casa, até para a gente poder aprender um pouquinho mais do amor, do respeito, do carinho, da satisfação, né, de receber aquele petzinho quando a gente chega do trabalho cansado e tudo mais. Porém, tem pessoas, né, doutora Bruna, que não conseguem ter essa convivência harmoniosa com aquelas pessoas que gostam dos pets e aqueles que odeiam os pets. Como chegar num consenso, né, respeitando, logicamente, os direitos? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos, boa tarde, Wilson. Mais uma vez, uma alegria estar aqui presente no Fala Defensor. Dessa vez falando, né, sobre esses seres tão fofinhos que trazem tanta alegria para a gente, né, que são os nossos amados pets aí, principalmente cães, gatos, que são os mais comuns nos lares alagoanos. De fato, Wilson, realmente a convivência entre os pets e os seres humanos, ela tem se tornado, cada vez a gente vê que é cada vez mais fomentada e também, em razão disso, conflitos também tendem a surgir. Se tratando de condomínio, a gente sabe que a regra maior deve ser o bom senso. Tanto o bom senso do dono do animal, como também o bom senso daquelas pessoas que não têm animais por opção em casa, né? Então, a gente sabe que a ideia é morar no coletivo. Então, como coletivo, a gente também precisa obedecer às regras, mas também ter bom senso e não fazer exigências absurdas, como muitas vezes acabam acontecendo. Perfeito, muito bem. Nem muito menos causando problemas seríssimos e até matando os animaizinhos, que culpa nenhuma tem dessa situação e até desse convívio, né, doutora Bruna? Doutora Bruna, eu vou trazer agora, então, aqui no nosso telão, as pessoas que querem participar desse bate-papo com a defensora pública, doutora Bruna Cavalcante, que está comigo ao vivo aqui via internet. Vamos ver a primeira pergunta de hoje. Quem faz é a Sueli Medeiros, doutora Bruna. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, o condomínio pode proibir a presença de animais de estimação nos apartamentos? Veja, a presença dos animais, ela não pode ser proibida, seja condomínio de apartamentos, seja condomínio de casas, isso porque feriria o direito de propriedade da pessoa, do tutor do animal, né? A Constituição, que é a nossa maior lei do país, ela prevê e resguarda o direito de propriedade. Então, como os animais não são eles mesmos titulares do direito, mas os seus tutores são, e sendo donos deles, eles têm o direito à propriedade, não é possível proibir a presença desses animais dentro das casas ou nos apartamentos. Nas áreas comuns, a gente faz uma ressalva que precisa haver o respeito às regras de convivência dos animais dentro dessas áreas comuns. Então, às vezes, é necessário exigir o uso de coleira, o uso de focinheira, que os animais estejam transportados dentro de um compartimento adequado ou que estejam no colo do tutor, né? Principalmente para que a gente evite problemas em elevadores, nas garagens, nos parques, nas pracinhas dos condomínios. A gente sabe que, às vezes, é possível que isso aconteça, né? Então, nas áreas comuns, existem regras que precisam ser respeitadas e dentro dos apartamentos ou dentro das casas não é possível proibir, a convenção de condomínio ou regimento proibir a presença dos animais de forma alguma. Perfeito, bem explicadinho mesmo para quem está nos acompanhando agora, respondido para a dona Sueli. Vamos lá então, vamos ver então a segunda pergunta de hoje, quem faz para a doutora Bruna Cavalcante, defensora pública aqui do estado de Alagoas, é a Nazaré da Silva que pergunta, doutora Bruna. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, alguns vizinhos não limpam as fezes dos animais. O que o condomínio pode fazer para acabar com esse problema? A gente falou justamente no início, né? É muito importante que haja bom senso dos tutores de animais, principalmente quando sai com eles para passear ou deixa o animal ali livre um pouquinho, para que não haja incômodo aos outros proprietários, né, aos demais condôminos. Numa situação como essa, sair para passear com seu
o cachorro com seu gatinho, levando o saquinho para recolher essas fezes, é muito importante. Caso não haja, caso a pessoa insista em permanecer deixando o animal solto para que faça as suas necessidades em áreas comuns, o que o condomínio poderia fazer? Em primeiro lugar, isso deve estar previsto, né, na sua convenção. Então, se não há respeito às regras da convenção ou do regimento interno, o condomínio deve notificar o proprietário daquele animal a respeito do que está acontecendo e pedir para que ele tome as providências antes de se aplicar uma multa, por exemplo, de se acionar judicialmente. É necessário que haja essa notificação. Afinal de contas, o proprietário tem o direito de se defender, pode até não ter sido o animal dele que fez ali, né, aquela necessidade ali, naquele local. E aí, além disso, a pessoa, após essa notificação, após esse direito de defesa, tomar as providências. O condomínio pode exigir a solução menos onerosa, ou seja, aquela menos gravosa, que seria o que? O próprio proprietário ir lá, limpar, recolher as fezes, deixar o cantinho limpo da forma como estava anteriormente. Caso haja, porém, insistência nesse tipo de comportamento, é possível sim que o condomínio, identificando o proprietário do animal, verificando que houve reincidência dessas condutas, que aplique as sanções previstas ali na convenção, que normalmente giram em torno de multa, né? Normalmente isso se resolve de forma mexendo no bolso. Então, é aplicada uma multa pecuniária e a pessoa é obrigada a pagar. Perfeito, muito bem. Respeito, educação, bom senso, como a senhora citou muito bem, isso tem que prevalecer sempre para quem quer viver em sociedade, né? Principalmente em condomínio, onde você acaba todo mundo pertinho ali. E nada contra os animais não têm culpa, eles precisam fazer como nós, o número 1, o número 2, só que eles fazem ali, mas o dono, né, o tutor tem que também ter o seu bom senso de cuidar também daquela área onde ele convive e os outros condôminos também. Então, como a senhora bem disse, eu acho ótimo, primeiro na questão da conversa, do bom senso, não resolvendo isso, aí o próprio síndico vai notificar de uma forma mais administrativa, resolver. Caso a pessoa não queira insistir de qualquer maneira, aí sim vamos ter que ir na base da multa, da canetada mesmo, e depois, se não resolver ainda com a multa, aí vai a questão judicial. Mas no último limite, né? Mas aí então a questão de bom senso. Porque tem gente, né, doutora Bruna, que acaba descontando no animalzinho. O animalzinho não tem nada a ver com isso, nada, né, doutora Bruna? Pois é, com certeza. Inclusive, é muito importante a gente sempre lembrar que maus tratos contra animais é crime, é previsto na legislação federal, né? E isso pode sujeitar a pessoa, a depender do tipo de animal, a uma pena de reclusão de 2 até 5 anos. Então, se você não gosta do animal, você não suporta, enfim, evite conviver com ele ou mantenha ali, né, a distância, mas maltratar, descontar no animal que não tem nada a ver, como você bem coloca, né, que não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com suas preferências, se tornou uma situação tão recorrente que em 2020 se aumentou realmente bastante a pena aplicada para ver se inibe as pessoas de tomarem essas medidas, porque muitas vezes a gente vê, né, envenenamento, pessoas que maltratam batendo, matando, atropelando, enfim, e tudo isso de propósito, né? Fazendo isso para descontar no animal a raiva que tem, às vezes, do tutor do animal ou a raiva que tem do próprio animal. Essas criaturas não têm nada a ver com isso. Perfeito. Então, a lei é muito clara ao prever a sanção, né, o crime, prever que isso é crime e aplicar uma pena bastante razoável, que varia aí entre 2 e 5 anos. Então, isso evita, inclusive, aqueles benefícios, né, de transação penal, evita aí que essa pessoa receba benesses da justiça em razão do crime cometido. Se tratando, em caso haja a morte do animal ainda, essa pena pode ser aumentada em até 1/3. Então, é uma medida bastante gravosa, realmente, que busca evitar que isso aconteça. E caso aconteça, que busca realmente punir quem praticar os maus tratos contra os animais. Perfeito, doutora Bruna, muito bem, uma aula como sempre. Obrigado mais uma vez pela sua participação, sucesso, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Wilson. Foi um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Tudo de bom e a gente se vê. Se Deus quiser. Muito obrigado pelas suas informações importantes trazidas aqui no Fala Defensor, que também é prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem.